O projeto de hanseníase no Pará, que começou em 2009, ele vem acontecendo com visitas a vários municípios. Em 2011, nós visitamos Breves. E foi uma situação que a gente ficou bastante chocado pelo número de casos. Nós fizemos mais de 70 casos de hanseníase em uma semana em 2 equipes. Eu confesso que eu tinha uma expectativa bastante satisfatória de imaginar Breves melhorada, né? E realmente tornou-me bastante decepcionante, né, nós voltarmos a Breves, encontrarmos pacientes que nós tínhamos feito os diagnósticos e muitos deles não completaram o tratamento, alguns iniciaram o tratamento e em 1 mês pararam porque médicos da unidade reavaliaram e refizeram o diagnóstico, como, por exemplo, fazendo uma baciloscopia que deu negativa e simplesmente por isso ignoraram o nosso diagnóstico e deixaram o paciente sem tratamento. Saímos ontem de Belém, às 6 horas, e agora estamos a chegar na cidade de Breves. É um município que fica ao sul da ilha de Marajó. É um município que tem uma carência importante de atendimento médico, então é uma situação dita como hiperendêmica. Pelas amostras de sangue que coletamos há 2 anos atrás, nós conseguimos dosar um anticorpo que é específico para a hanseníase, que mostra contato com hanseníase, né, que é o anti-PGL1. E agora, na nossa estratégia, nós vamos nas regiões onde nós encontramos o maior número de indivíduos com as maiores taxas desse anticorpo. Nós temos 2 estratégias, basicamente. Uma que é uma coisa que não é nova, que é examinar contatos de pessoas que já trataram de hanseníase. E para examinar esses contatos, nós vamos às residências, né? Então a gente não fica num posto de saúde e tal. A outra estratégia é visitar as escolas e examinar estudantes. Então, basicamente, são as 2 coisas que a gente tem feito. Ir às residências, examinar contatos, e às escolas, examinar estudantes. E aí, quando a gente diagnostica um caso entre estudantes, a gente vai na casa desse estudante também para examinar a família dele. Porque, evidentemente, se ele está com hanseníase, tem alguém que está convivendo perto dele que também tem hanseníase e transmitiu para ele. E aí Nós temos feito um trabalho bastante grande desde 2009 em relação a demonstrar o número de casos no estado do Pará, em relação a demonstrar a endemia oculta que nós continuamos tendo, né, em grande quantidade, mas que em alguns lugares a gente está dizendo, bom, o tamanho não é esse, o tamanho é 4, 5, 6 vezes mais do que está descrito nos números oficiais. Se eu for mostrar o mapa aqui de Breves para vocês vão ver que nessa avenida aqui quase não tem caso de hanseníase. Mas aí aí vocês vão ver a situação da cidade, mais na periferia, a hanseníase ela está aglomerada especialmente em áreas mais pobres da cidade, mais periféricas e onde o aglomerado populacional é muito grande. Então é isso que a gente tem percebido. Esse é o nosso primeiro dia do projeto, então nós estamos distribuindo as equipes, são 3 equipes, cada uma vai para um determinado número de pacientes, os quais a gente já visitou há 2 anos atrás. Nós temos como guia alguns resultados, um resultado de exames,
alguns de elevado nível de anticorpo contra a doença, outros de baixo nível de anticorpo contra a doença. Então nós vamos, para fazer a avaliação desses indivíduos com essas taxas alteradas, fazer a avaliação clínica para ver se de fato são pacientes de hanseníase. Além disso, nós vamos visitar comunicantes de outros pacientes que foram diagnosticados nos últimos 2, 3 anos. E nós vamos para o bairro Riacho Doce, é um bairro socialmente com bastante problema. Então nós, na última vez, nesse bairro, nós encontramos um número significativo de casos de hanseníase. Cada equipe tem um médico, um fisioterapeuta, um membro da enfermagem e um técnico ou biomédico que nos ajuda no sentido de fazer a coleta do sangue. Nós fizemos exame na escola, né? A senhora ficou sabendo, né? Então, aí a gente veio com os resultados. Todos 3 aqui têm nível alto, assim, do anticorpo. Então, a gente tem que avaliá-los e avaliar a senhora. Mas quem que está aqui? No caso dessa família especificamente, foram 3 crianças da mesma família, sendo que 2 crianças tinham um anti-PGL muito alto e uma criança dentro da normalidade. Então nós viemos hoje para avaliar toda a família e rever essas crianças. Aqui, os 2 nervinhos dele são espesadinhos, os fibulares dele. Palpa aqui. Segura para mim. Vai com um dedo só. Peraí. Cabeça, eles são bem espessadinhos pelo tamanho da criança, pela constituição dela. Chama Ramírez, por favor. Ramírez, né? Ramírez. Qual a data de nascimento? Uma menina. De quem? Tem algum GT9? A gente está avaliando a sua pele, igual a gente fez lá na escola, lembra? Que o pessoal avaliou se você tinha alguma lesão. Desse ano, de 2011 para cá, apareceu alguma lesão, alguma mancha na sua pele que chamou a atenção? Tem alguma área do corpo que está formigando, está dormente? Não? Então nós vamos examinar a sua pelezinha e depois examinar seus nervos, tá bom? Presta bem atenção. Primeiro, segundo. Você sentiu igual? Igualzinho? Em cima e embaixo? Tá do mesmo jeito? Aqui. Tá igual aqui? Foi igual? Aqui ela tem uma mancha que é muito discreta, tá vendo? Mas vocês veem como ela é moreninha, ela tem a pele bem amarronzada, né? E aqui uma mancha, né, mais clara, né? Ou seja, mais hipocrômica. Quanto à sensibilidade, está normal. Ela, com o estesiômetro, ela sentiu igual em ambas as partes, tanto na área mais escura quanto na área mais clara. Só que a pele tem uns sinais bem discretos de que já está ficando mais ressecada. Então nós vamos fazer o teste de avaliação do suor com o teste da lisarina. Esse é um pozinho bom. Pó de maquiagem. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Passei como se fosse um pó compacto. Então, na área que suar, vai ficar tudo meio arroxeado. Na área onde não suar, vai manter essa corzinha meio bege. Eu vou pedir pra você dar uma corrida lá fora pra ver se você sua aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui sua mão. Deixa eu ver. Fecha o dedinho. Agora levanta os dedos. Isso, esses também. Endurece os dedinhos, não deixa baixar. Força, 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 força. Então relaxa a perninha. Isso. Igual eu fiz pra mão. Agora eu vou fazer com o pé. Toda vez que você sentir, você fala senti. Eu trabalho com hanseníase há mais ou menos 6 anos. E eu fico muito feliz de estar num projeto de pesquisa como esse, porque é a chance de fazer o caminho inverso. De descobrir os casos no momento que eles ainda não têm capacidade, no momento que eles ainda têm chance de ficarem bem, sem sequela nenhuma. Mas você vê que a própria pele tem um aspecto diferente. Você já escova ou não? E aqui, ó, você vê que tá ficando arroxeado, é sinal que tem algum suor. Vou passar dentro da mancha, ele tem que também ficar arroxeado. As 2 crianças que tinham o exame no laboratório positivo, ao teste rápido, conseguiu ter o exame também positivo. Com isso, a gente avaliou a mãe, o pai e o outro irmão mais velho,
que não estavam na visita inicial. Então, a mãe realmente não tem nenhum problema, mas o pai apresentou sinais dermatológicos, né, e também com alteração de sensibilidade, confirmando o diagnóstico clínico. E no seu teste rápido foi positivo. Ele também forma bastante anticorpo. Tá sentindo aqui, ó? Tô. Aqui. Tô. É igual aqui. Ele já está pensando. Isso, para mim, já é o suficiente. Nós, através da criança, com títulos altos e sem sinal clínico de doença, nós encontramos um indivíduo geralmente é um indivíduo mais velho, com uma doença um pouco mais avançada. Ou seja, a fonte está presente. E que, no caso, foi o pai da criança. Então, nós vamos tratar o pai. Daqui a uns anos, a nossa expectativa é os exames das crianças, que muitas delas podem se curar naturalmente, os títulos vão começar a baixar porque o índice foi tratado. Está vindo, identifica a criança, vai na casa para ver se tem alguém. A gente está aqui, vamos examinar todo mundo, inclusive você, é por aí na história. Tá? Tá bom. Aí tem que tirar a camisa, depois examina a pele, tira a camisa, tá? O problema de prevenção da hanseníase é um problema muito complexo porque envolve o controle da doença do ponto de vista de saúde pública. Isso quer dizer detectar os casos novos e tratar. Porque dessa maneira, a gente tratando os casos novos com uma busca ativa eficaz, se rompe então a cadeia epidemiológica e se consegue controlar a doença do ponto de vista de saúde pública. Então, seu Manuel, a gente está examinando as pessoas aqui da família, porque foi detectado algumas manchinhas na Janaína, que mora aqui, né, que é sua filha. A gente geralmente examina todo o pessoal que mora na casa, né? Então, para a Janaína, a gente vai fazer um encaminhamentozinho para ela fazer o tratamento aqui no posto de Riacho Doce, explicando como é o tratamento dela, tá? A gente vai encaminhar para o posto, explicando qual o tipo de tratamento que eles vão fazer. Tem um que vai fazer um tratamentozinho mais curto, outro vai fazer o tratamento mais longo, porque tem mais manchas, tá? Então, aquele mais longo é de 1 ano, aquele mais curto é de 6 meses. Tá certo? Eu acho que ela foi fazer. O lugar que tem mais. Sabrina, você vai examinar? Olha pra lá. Mãe, cadê a corda, mãe? Ela pula. A gente estava olhando, tá vendo? Era para já estar tudo assim. Você vê que tá irregular, ó. Aqui, mas ó, tem áreas que realmente ela tá branquinha. A gente passou o teste até aqui em cima, até aqui embaixo. Aqui embaixo tá suando normal. Por que essa faixa aqui não tá suando? Tá vendo? É que aqui ela ainda tem suor e aqui não. E ela volta a ter suor embaixo. Então isso é bem característico da doença. Então vocês veem que aonde tem vermelho é porque o suor aconteceu. Se o suor aconteceu, porque o nervo está normal. Mas você vê que ela tem falhas, porque assim, se ela fosse uma pessoa que suasse menos de uma maneira geral, ela teria bem menos marrom, mas era tudo homogêneo, não teria esses spots, né, essas manchas. Quando você tem crianças sendo atingidas e crianças sendo diagnosticadas, significa que a endemia está em expansão. Né? Por quê? Porque a hanseníase é uma doença lenta, que tem um período de incubação longo, que demora para se manifestar. Então, isso leva anos. Né? Você tem período de incubação de 3 a 5 anos. Depois você tem, para a manifestação, mais um longo período. Né? Então, quando você vê crianças de 6, 7 anos com manifestações clínicas da doença, significa que o período de incubação foi mais rápido
e ele começou a apresentar os sintomas mais rapidamente, o que significa que ele foi exposto a uma carga de bacilos muito alta, muito cedo na vida dele. Então o bacilo está circulando muito na comunidade. Por isso é preocupante você ter diagnóstico em criança. Porque o médico disse que já estava bem mesmo, viu? Porque com a idade a gente vai ficando com a pele bem fraca. Tá vendo como fica os desenhos de hipohidrose na foto? Há áreas que está suando menos e aqui ele não suou praticamente. O roxo fica na pele, tá vendo? E aonde a mancha, como está claro. Porque a lisarina ela fica bem no poro, não sai fácil, só com banho mesmo, tá vendo? Você vê que a mancha, e ele tem alteração de sensibilidade aqui. E ele já tratou, é um caso que a gente fica meio preocupado. Para ser reinfecção, assim, é muito rápido, porque ele tratou até o ano passado. Então ele já tem 1 ano sem tratamento e reinfectou e apareceu lesão. Geralmente não é isso que a gente espera na hanseníase. É 3 a 5 anos de período de incubação, segundo a literatura. Então aí a minha preocupação fica maior, porque assim, será que o tratamento foi inadequado, não foi suficiente, teve resistência? Eu vou propor para você tratar de novo, viu? Tá bom? Certo? Eu sei que é chato, mas estou preocupado com essa lesão. Vira pra cá. Né? E isso tem que sumir, essas manchas, com o tratamento. O Programa de Saúde da Família é o programa responsável pelo diagnóstico e tratamento dos casos de hanseníase. 60% da população do Pará, hoje, em 2013, outubro de 2013, ela não é coberta pelo Programa de Saúde da Família. Isso quer dizer o seguinte: você tem uma montanha de casos de hanseníase que não estão sendo diagnosticados e tratados. Dessa forma, essas pessoas continuam transmitindo para outras pessoas e para outras pessoas. E essa transmissão ela se dá muito precocemente, quer dizer, ainda na infância as pessoas são expostas e infectadas, e parte do que nós temos feito é visitar escolas públicas para examinar crianças. O que nós temos encontrado nas escolas, 4, 5% dos estudantes com hanseníase clínica, é um indicativo muito claro de que a transmissão não é uma coisa do passado, é uma coisa recente que está acontecendo hoje, pelo menos em todos os municípios que nós visitamos. Olha só, hoje a gente vai falar de uma doença, tá? Essa doença, ela chama hanseníase. Alguém sabe o que é hanseníase? Não? Eu vou dizer o que é. Essa estratégia que o projeto propõe de ir nas escolas é algo muito interessante, né? E levar um pouco da hanseníase para as escolas, saber o que é a doença, como se pega. Você vê na palestra que a gente deu, a gente frisa bastante isso. Como é que pega a doença? É pelo ar. E é a maneira também de quebrar a cadeia do preconceito. Porque eu friso bastante também que se tiver um coleguinha doente que a gente diagnostique, não precisa separar copo, nem talher, nem deixar de abraçar o coleguinha, porque não é assim que pega a doença. Você vê que não é só aquela turma que está prestando atenção na palestra, na verdade você mobiliza toda a escola, né? E o que é essa doença? Como é que é? Como é que pega? E a informação é a nossa arma, né, contra essa doença. Vamos lá. David, tem algum lugar no seu corpo, na sua pele, que você não sente? Tem. Aonde que é? Que eu não sinto nada, como do soco aqui do porrão, eu não sinto nada. Você não sente nada? No Sinano, o sistema de notificação de agravos, de janeiro até o mês de outubro, eles notificaram apenas 10 casos. E eu, numa terça-feira, avaliando crianças escolares, né, em fase escolar, eu avaliei 16. Ou seja, mostra o quanto o sistema de saúde não está vendo, não está tendo capacidade nem capacitação para fazer o diagnóstico e de notificar esse diagnóstico. Quer dizer, vocês vieram com a gente de barco para cá e vocês viram ribeirinhos morando ao longo do rio. Como é que essas pessoas vão chegar até uma cidade como a Breves, por exemplo, para serem atendidas, voltar para as suas casas e voltar de novo para pegar remédio? Porque na hanseníase, por exemplo, se fala que você tem que ir pegar o remédio todo mês na unidade de saúde.
Só que o sujeito que mora a 50 quilômetros daqui e tem que vir de barco ou de canoa, como é que ele vem buscar o remédio? Você viria... Você vem no primeiro mês, vem no segundo mês, no terceiro, acho que eu já estou bom nesse negócio, né? Porque é uma doença que é lenta, crônica, ela vai tomando conta devagar, né? Quer dizer, ela vai deixando você com aquelas sequelas, quando você se dá conta, você já está com a sequela. Desde 2007 até hoje, 2013, que eu tô, nunca teve médico, nunca teve enfermeiro. Essa vila, o que choca bastante é que tem uma unidade de saúde bastante precária, né, onde você tem basicamente uma técnica de enfermagem e que ela fica meio que fazendo milagre na região. E não é só esse posto, não. São 19 postos no interior, até chegando daqui de Breves até chegando em Macapá. Todos não tem. Os médicos somos nós, os técnicos. In total, Brazil has about 1.7 new cases per 10,000 population. Well, 5% is 5 in 100, 50 in 1,000, 500 in 10,000. So you have 1.7 for Brazil, 500 in 10,000 in Pará, in some of these areas. And that is just a number that is just, it's both astonishing and sad, because so much more could be done. And I think the strategy that Claudio has developed going to these towns to try to identify as many of the kids to get them treated early, because that is a key to trying to bring the numbers down. Por incrível que pareça, eu estou no projeto desde a primeira viagem, planejei e desenhei muita coisa do que a gente está executando aqui. Já vi a mesma coisa se repetir, enfim, quase milhares de vezes, né, de casos novos que nós temos diagnosticados. Eu não sou um cara emotivo, quer dizer, eu não fico com vontade, né, coração doendo, chorando e tal, como muitos colegas nossos já, assim, na primeira viagem choram, ficam muito emocionados e tal. Mas realmente surpresa eu fico, até hoje. Esse município de Breves está um pouco impressionante mesmo, porque são muitos casos. E a gente vê que não é uma questão só de saúde, você vê que essa população está precisando de tudo. Você vê pelo domicílio, né? Uma casa sem condição nenhuma de moradia. Você vê que aqui pouquíssimas casas tinham fossa. Então, parece que a gente está vivendo assim no sertão, assim lá, né, na África. Às vezes a gente pensa, e está tão perto da gente, está tão próximo, só que está escondido. Tudo isso que foi registrado é difícil de sentir, de perceber, olhando por meio da lente de uma câmera, né? Assim, você vir, e é o que eu costumo dizer, sentir o cheiro da pobreza é uma coisa realmente impressionante. Realmente impressionante. Sentir o cheiro da pobreza e como essas pessoas vivem ainda em 2013 como se estivessem há 200, 300 anos atrás.